capítulo 4 a gente está, e a gente parou na página 57, tá? Aí só vou compartilhar a tela aqui. Já está gravando já. Bom, vamos lá então. Ó, eu vou fazer a chamada aqui e tem 10 minutos de tolerância para os alunos atrasados entrarem. Se eles não entrarem até, ó, é 10 para 5 começa. Se não entrar até 5 horas, vai ficar com falta, tá bom? Vamos lá então? Tá bom. Chamada da segunda aula, sétimo ano B. Aqui, pronto. Live 23/6. Quem que tá aí? Já vai falando aí, porque eu já coloco a presença, fazendo favor. A Aiza, né? A Aissa, a Maria Eduarda e a Laís. Maria Eduarda e a Laís. Tá, então a Ana até falta. Peraí. Falta pra Ana. Falta pro Bruno. A Larissa não, né? Vou mandar mensagem pro povo que eu tenho, tá? Tá. Na verdade, nem não fica mandando não, viu? Cada um sabe do compromisso. Não precisa ficar mandando não. Vamos prestar atenção aqui, porque eu já vou começar já a aula já. A Laís tá aí? Não, né? Sim. Tá? Beleza. A Laísa tá aí? A Laísa tá aí? Não. Não, né? Maria Eduarda tá. Raíssa não. E o Rian, muito menos. Beleza, pessoal. Então, vamos lá então, rapidinho. A gente vai continuar de onde a gente tinha parado, né? Na página 57, tá bom? Desaceleração do crescimento vegetativo. Então, na primeira aula, só retomando com vocês aqui, na primeira aula nós estávamos falando dos motivos do crescimento populacional. Então, os motivos que levaram ao crescimento demográfico, lembra? Lembra disso? Depois de 1950, né? Bom, aí, olha só o título agora: desaceleração do crescimento vegetativo. Vamos ver o que está acontecendo então. Lembra que crescimento vegetativo é a diferença do número de quem nasce para o que morre. Tá? E você tem a quantidade da população viva ali. Vamos começar? Estão me ouvindo? Pode seguir? Pode. Vamos lá então. Beleza. Acompanhando a tendência mundial, o crescimento da população brasileira vem sofrendo desaceleração nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento estão se reduzindo. Desde os primeiros anos da década de 1950, muitos países pobres passaram a desenvolver políticas para conter o crescimento populacional, uma vez que muitos governos alegavam que o crescimento acelerado da população ampliaria os índices de pobreza. Então é complicado, né? Outro fator que contribuiu para a diminuição do ritmo de crescimento populacional no Brasil foi a modernização da economia. Ou seja, a partir da década de... Ó, eu grifo isso aqui, hein? A partir da década de 1970, o país acelerou o processo de industrialização e promoveu grandes transformações nas relações de trabalho no espaço rural. O que isso tem a ver? Olha só. Atividades antes realizadas manualmente por trabalhadores rurais foram mecanizadas, fazendo com que muitos camponeses partissem para as cidades em busca de trabalho, lembra? O êxodo rural. E de melhores condições de vida. No campo, tem um grande número de filhos. Então, olha só. No campo, ter um grande número de filhos representa a maior quantidade de mão de obra na lavoura. E na verdade, as pessoas que moravam no campo antigamente tinha grande quantidade de filhos. Por quê? Porque quanto mais filho no campo, mais mão de obra vai ter para trabalhar e ajudar na lavoura. Diferentemente da vida na cidade, onde os custos de vida elevados inibiram a formação de famílias numerosas. Entenderam isso aí ou não? Então, no campo, olha só, no campo, as famílias tinham mais filhos e era uma mão de obra que ajudava no trabalho, né? Eles não tinham tanto método para evitar gravidez como pílulas anticoncepcionais,
preservativos e tal. Então as famílias tinham mais filhos. Porém, era uma mão de obra que ajudava a trabalhar no campo. Agora, na cidade, o negócio muda. Então, olha só, a partir de 1970, como acelerou o processo de industrialização no Brasil, o que aconteceu? As pessoas saíram do campo e foram morar na cidade. Só que lá na cidade, o custo de vida é muito alto. Então, você vai conseguir manter uma família com 8 crianças numa cidade? Não, porque é muito caro. Você tem que pagar, a alimentação é mais cara, você acaba tendo escola, é mais caro, transporte é mais caro, então a vida na cidade encarece. Então as pessoas começaram a inibir a quantidade de filhos, a diminuir. Tudo bem até aí? Entenderam? Sim ou não? Sim. Abro o áudio. Beleza, ótimo. Além desses fatores, atualmente, olha só, atualmente, contribui para a desaceleração do crescimento vegetativo a melhoria do nível de informação, o desenvolvimento de métodos anticoncepcionais e os casamentos tardios, além da maior participação da mulher no mercado de trabalho. Meu, isso aqui é muito importante. Vocês vão aprender isso aqui até o terceiro colegial. Olha só. Então, se eu perguntar assim, ó, quais os motivos que levam os casais a ter o menor número de filhos? Primeiro, conforme eles vêm morar na cidade, o custo de vida acaba sendo elevado, então ele já diminui o número de filhos. Segundo, houve também uma melhor informação, ou seja, ó, se você tiver mais filhos na cidade, você vai acabar passando por sérios problemas, porque lá o custo de vida acaba sendo mais alto. E outra, eles alertam para essa questão de você ter um padrão familiar para você conseguir ter um nível social bacana. Outra condição que diminui o número de filhos na cidade por casais, o desenvolvimento de métodos anticoncepcionais. Então, a mulher ela passa a ter menos filhos, por quê? Porque ela acaba tomando remédio, o homem acaba se prevenindo usando o preservativo. E outro fator que inibe o número de filhos grande por casal é o quê? Os casamentos tardios. Como assim, professor? Por exemplo, ó, a menina, ela termina o colegial e entra na faculdade. Aí ela pensa assim, poxa, eu vou fazer faculdade, eu não vou arrumar filho, eu preciso estudar. Beleza, aí ela termina a faculdade. Quando ela termina a faculdade, ela já está com uns 23, 24 anos. Aí acabou a faculdade. Aí ela pensa, poxa, eu não vou arrumar filho agora porque eu preciso arrumar um emprego na minha área, então eu preciso me estabilizar. Aí ela vai adiando. Quando ela chega lá com uns 29, 28 anos, 30, sei lá, aí ela vai pensar em ter filho. É a mesma coisa assim com o homem. Tudo bem? Então esses casamentos tardios acabam diminuindo o número de filhos. Aí ela pensa comigo, tô com 30 anos, eu não vou querer ter 5, 7 filhos. Eu vou ter um, dois no máximo, tá bom? E outra coisa que ajudou a diminuir o número de filhos por casal, a participação da mulher no mercado de trabalho. Como assim? Antes, a mulher trabalhava no campo, então ela cuidava muito da casa. Então a mulher em casa, ela tinha tempo para cuidar dos filhos. Hoje não. Hoje a mulher ela entra no mercado de trabalho, então ela está trabalhando fora. Ela acaba tendo menos tempo para cuidar do filho e, consequentemente, ela vai pensar duas vezes antes de ter mais de um filho. Entenderam isso daí? Sim ou não? Sim. Sim. Então, beleza. Ó, as meninas aí do grupo, eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que todo mundo, todas participem, tá? Se manifestem aí, por favor, em sim ou não. Quem daqui quer ter 5 filhos? Eu não. Não, credo. Não, não, ninguém. 5 não. Não, 4, 5 não. Talvez. Talvez. 4, Talvez. 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 3, 2, Sim. Eu? 1 Não filho. sei. Depende. Quem quer ter Não, um? não. Talvez. Talvez. Uma só. Depende Tá. da minha vontade quando eu ser adulta. Tá. Aí eu vou. Ó, quem disse que quer ter um só? Eu. Eu Eu quem? também. Eu quem? Eu sou a Ais. Ah, tá. Ó, essa, deixa eu perguntar. Por que um e não 5? Assim, eu não sei, porque eu acho que dá trabalho cuidar, sabe?
Uhum. E outra, você não quer estudar, se formar, você quer ser o quê? Você já pensou no que você quer fazer? O que você quer fazer? Ainda não. Ainda não. Não pensei. Professor, Não ó, na pensou minha em nada? opinião, assim. Pode falar. Assim, se, tipo assim, eu não tenho vontade de ter 5 filhos, mas assim, se um já dá trabalho, imagine 5 filhos. Então, pois é. E outra, imagina, ó, 5 filhos você tendo que trabalhar, que estudar, saindo da sua casa às 7 horas da manhã, chegando 5, 6 horas da tarde, como que você vai dar conta? Aí você tem que colocar ele na creche. Aí coloca na creche, aí tem gasto da creche, tem gasto do alimento, tem gasto nisso, tem gasto daquilo, comprar fralda, comprar isso, comprar. Meu, não é fácil. Fora isso, você tem que manter as contas de casa. Então, tudo isso, vocês entenderam que tudo isso, essa modernização, essa saída das pessoas do campo para a cidade, mudou o padrão da estrutura de crescimento vegetativo? Ou seja, houve uma desaceleração do crescimento vegetativo, ou seja, o número de crianças diminuiu para o casal. Entenderam isso ou não? Entenderam? Sim, Ficou Sim. claro, né? Então eu tá que bom, lute. vamos lá continuar então a leitura aí. É legal a aula de hoje, pessoal. Ela fala umas coisas bem legais, tá? Olha só que legal essa tabela da página 58, ó. O gráfico, quer dizer, ó. Observe no gráfico a seguir a desaceleração do crescimento da população brasileira. Então, olha só. Os dados são de 1940 até. Opa, peraí. Peraí, só um minutinho. Ah, isso aqui tá errado, pessoal. Esse último dado aqui, ó. Tá? É até o ano de 2000, ó. Vou contar até o ano de 2000 aqui, tá bom? Então, olha só, de 1940 até o ano de 2000. Olha só, o pico foi por volta da década de 50, né? Aí o que acontece? Na década de 70, com a modernização na agricultura e a modernização nas cidades, as pessoas começam a migrar para a cidade. Olha o que acontece com o número de filhos, ó. Ó, ó, diminui pra caramba. Hoje as pessoas pensam em ter mais ou menos 1 a 2 filhos, o máximo. Tá bom? Continuando a leitura, ó. Observando-se o gráfico, é possível perceber que a população brasileira atinge a maior taxa de crescimento entre 1950 e 60, período a partir do qual essa taxa começa a ser reduzida, atingindo seu menor índice no ano de 2000 a 2010. Então, ó, esse gráfico está errado, tá? Era para ser 2010 aqui, ó. Tá bom? Aqui o ano, né? Bom, tudo bem? Posso continuar? Ó, Pode. esse desafio aqui, ó, eu quero que vocês façam de tarefa, tá? Página 58, tá bom? Vamos para a página 59, distribuição da população pelo Brasil. Foi uma mapinha que eu mostrei na aula passada. Lembra que a gente viu que a maior parte da população se concentra principalmente no Sudeste e no litoral? Né? Então, no Sudeste e no litoral. Vamos ver os motivos que levam a isso, tá? Vamos lá então, ó. Distribuição da população pelo Brasil. A população brasileira está distribuída em um vasto território e aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa distribuição, no entanto, ocorre de maneira irregular. Meu, olha só, é verdade, né? Essa distribuição da população não está de forma irregular no Brasil. Olha só, aqui tem muito mais gente do que aqui na região norte. Então é irregular. Ó, há regiões, eu acho legal grifar isso, viu? Ó, há regiões densamente povoadas, outras apresentam baixa densidade demográfica. De modo geral, a maior parcela da população está concentrada próximo à faixa litorânea. Eu pergunto, por que a maior parte da população está concentrada na faixa litorânea? Alguém sabe? Alguém sabe? Sim ou não? Mas é melhor condição de vida? Na verdade, no litoral não é mais fácil de você, porque como? Por que o litoral? Porque isso vem desde a época da colonização. O litoral foi o primeiro lugar a ser ocupado, foi o primeiro lugar a ser construídas moradias. É muito mais fácil para você escoar os produtos, né, para vender para o exterior por causa da facilidade. E o litoral aqui ele apresenta uma grande quantidade de população por conta disso, porque ele começou a ser colonizado desde a época, ele começou a ser urbanizado desde a época da colonização, começou a construção das primeiras moradias aqui. Por isso que primeiro começou o litoral e hoje você vê
uma grande quantidade de população vivendo na faixa litorânea, tá bom? No interior, porém, existem alguns vazios demográficos, com a população concentrando-se em centros urbanos, sobretudo nas capitais dos estados. Entre as causas que influenciaram a ocupação irregular estão fatores naturais, econômicos, políticos e históricos. Então eu falei o motivo histórico. Então, desde a época da colonização, o litoral passou a ser ocupado. Agora, isso tem influência também por fatores naturais. Por exemplo, o clima, por exemplo, é muito mais agradável aqui perto da faixa litorânea, chove mais. Fatores como, por exemplo, políticos, sei lá, ou, também os fatores naturais. Aqui a grande vegetação da floresta amazônica. É uma vegetação que você tem que se preservar. Então, aqui a ocupação acaba sendo muito maior no litoral, tá? O mapa ao lado mostra as regiões mais povoadas. Então, a gente vê que São Paulo é bastante povoado, o Sudeste no geral, né? Aqui a região litoral do Nordeste. Nessa região norte aqui tem bastante gente, mas é mais nas capitais, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Macapá, tá bom? Continuando, vamos lá. Olha como Brasília é densamente ocupado, ó. Aqui, ó, Distrito Federal, ó, tá vendo? Meu Deus do céu, aqui tem, ó, totalmente marronzinho aqui, ó. Bom, continuando, vamos lá. Ó, olha essa pergunta é bem fácil, tá? Depois vocês respondam lá que é tarefa também, página 59. Quais são as áreas mais povoadas? Quais são as áreas de menor povoamento? Então é só colocar aí, tá bom? Bom, vamos lá, página 60. Densidade demográfica entre as regiões brasileiras. Vocês sabem o que é densidade demográfica? Alguém sabe o que é densidade demográfica? Sim ou não? Não. Não? Não. Ó, grava isso pelo amor de Deus. Ó, densidade demográfica é a quantidade de população por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, você pega, olha, ó, vamos analisar o mapa, ó, vamos analisar o mapa. Nesse mapa aqui, Brasília, o Distrito Federal aqui, ele tem um pequeno espaço, né? O estado é pequeno, não é? Então, é um estado pequeno para muita gente. Significa que a densidade, ou seja, a quantidade de população por quilômetro quadrado em Brasília, a densidade demográfica é muito alta. É muito alta. Tá? Diferente aqui, por exemplo, ó, do estado do Pará. Olha o estado do Pará. O vazio demográfico que é. Olha o Mato Grosso. Então, a densidade demográfica é baixa aqui. A quantidade de população por quilômetro quadrado é menor. Entendeu? Pensa, por exemplo, ó, vou dar um exemplo, ó. Pega, por exemplo, um campo de futebol. Vou dar um exemplo. É um exemplo. Um campo de futebol. Pega toda a população de Brasília e coloca no campo de futebol. Não, toda a população não. Como que eu posso pensar para explicar para você? Ó, pega um cômodo da casa de vocês. Se a sua família toda for visitar a sua casa, será que todo mundo vai caber dentro de um cômodo? Talvez, tipo assim, toda a sua família fala assim. Não. Não vai. Então, a Jeito casa nenhum. fica Eu tenho lotada. 30 mil. Então, pensa comigo, ó. Então, mas pensa comigo, ó. A quantidade de pessoas por metro quadrado, se você trazer toda a sua família, vai ficar muita gente para pouco espaço. Então, a densidade demográfica é maior, porque é muita gente para pouco espaço. Diferente se a casa tiver só você na tua casa, todo mundo foi viajar, você ficou sozinho lá. Então, existe um grande vazio demográfico na tua casa. Então, a densidade demográfica ali é menor. Vocês entenderam o que é densidade demográfica, então? A quantidade de população por quilômetro quadrado? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vamos comparar o Brasil, olha o tamanho do Brasil, com o Japão. O Japão é um país pequeno, mas ele tem 127 milhões de habitantes. Onde a densidade demográfica é menor? No Brasil ou no Japão? Acho que no Brasil. No Brasil. Brasil. No Brasil, porque o Brasil tem um território muito grande com poucas pessoas. Olha como é mal distribuído. Agora o Japão não. O Japão é muita gente para pouco espaço.
Tanto é que lá tem muito prédio. Então a densidade demográfica é alta, ela fala. Mas vamos considerar também a evolução do Brasil para a evolução do Japão. Ah, sim, não estou nem considerando a evolução, estou falando mesmo a distribuição da população, que nem se compara mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Professor, Oi. tipo assim, uma vez eu tava num ponto de ônibus e passou um monte de japonês, tudo falando japonês ali. Aí eu pensei, meu Deus, não tô entendendo nada, não entendi nada que eles estavam falando. É complicado, é uma língua difícil, hein? Muito. A Aisa que o diga, né, Aisa? A Aisa nasceu ali, mas é muito difícil. O pai dela manja, né? Não sabe Nihongo? Seu pai, né? Ou Aisa? Meu pai e minha mãe. É, então. Então. É complicado. É uma língua difícil. Bom, densidade demográfica entre as regiões brasileiras. Ó, o Aisa, tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Aisa? Aisa? Oi, Oi, tudo bom? oi. Ó, olhando essa parte aqui, ó, da tabela, ó. Olhando essa parte da tabela, ó. População relativa, ó. Habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. Qual região brasileira tem a menor densidade demográfica? Menor. E aí? Qual região brasileira tem a menor densidade demográfica? Alguém sabe, pessoal? O norte. O norte. A região norte do Brasil, olha só, tem 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. É a mesma coisa se eu pegar assim, ó, esse quadradinho aqui, ó, e colocar 4,5 pessoas, ó, 5 pessoas. Então vai sobrar muito espaço para pouca gente. A densidade demográfica é baixa. Onde a densidade demográfica é alta? Qual região? O sul. O sul. O sul tem 50 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente para pouco espaço. Vamos comparar isso no mapa? Olha aqui, ó. O meu pai veio do Mato Grosso do Sul. É? Olha só, ó. Região, Mato Grosso. olha aqui, ó. Região sul. A densidade demográfica é muito alta, 50 habitantes por quilômetro quadrado. E olha a região, qual que é a região que ficou? Norte. Olha a região norte. Tá vendo? Ó, região norte. 4,5 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, a região norte é muito grande para pouca gente. E a região sul é muita gente para pouco espaço. Então a densidade demográfica aqui no sul é maior e a densidade demográfica na região norte é menor. Tudo bem? Ficou claro isso, né? Entenderam, né? Ficou. Tá, Sim. fechou. Vamos lá, continuando aqui, ó. Esses dados, ou seja, os dados da população aí, revelam que a população brasileira se concentra na região sudeste. Olha aí, só. Com 85,1 milhão de habitantes. Vale a pena lembrar que apenas o estado de São Paulo, ó, só no estado de São Paulo, onde o estado que nós estamos, tem 44 milhões de habitantes. É muita gente para um estado só. Entenderam? Superando o contingente populacional das regiões centro-oeste e norte juntas. Olha só, olha isso, ó. Só a população de São Paulo é maior que o centro-oeste e a região norte juntas. Tem noção? O Nordeste, por sua vez, abriga a segunda maior população do país, com 56,1 milhão de habitantes. E o Sul, a terceira, com 29 milhões. As regiões que apresentam as menores populações são região Norte, com 17,2 milhões, e o Centro-Oeste, com 15,2 milhões. Tá? Então você vê que a galera tá tudo concentrada onde? No Nordeste e na região Sudeste. E depois, em terceiro lugar, o Sul. Tá bom? Certo? Alguém daqui dessa sala sabe me dizer a diferença de populoso para povoado? Sim ou não? Não? Vamos prestar atenção então para terminar. Mais ou menos uma ideia, mas. Ó, então olha só. Eu vou terminar a aula com isso. Assim que eu acabar de ler, eu vou perguntar:
Quem sabe me responder que é a diferença de populoso para povoado? Eu vou escolher um aluno, hein? Vamos lá. Presta atenção na leitura. Os termos populoso e povoado precisam ser diferenciados, porque apesar de ambos se referirem à população, caracterizam situações diversas. Então, olha só. Quando afirmamos que um país é mais ou menos povoado, então quando a gente fala que um país é mais ou menos povoado, referimos a forma como a população está distribuída pelo território. Ou seja, o número de habitantes em determinada área. Para chegarmos a esses dados, basta fazermos o seguinte cálculo: dividir a população total pela área total, que é dada em quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica. Você vê quanta população tem pela área do lugar, tá? Então, povoado é a população que está distribuída pelo território, tá? E como que a gente consegue chegar nessa conclusão? Você pega o tanto de população que tem e a área que tem. Você vê quantas pessoas tem por quilômetro quadrado, tá bom? Agora, olha o que é populoso. O termo populoso refere-se à população absoluta, ou seja, o tanto de população que tem naquele lugar, a quantidade. Independentemente da sua distribuição pelo espaço. Assim sendo, há países populosos, com áreas pouco povoadas, e há países com pequena população absoluta, mas com locais densamente povoados. Então, olha só, populoso é a quantidade de população que tem. Dane-se se o lugar é grande, se é pequeno, é a quantidade. Agora, povoado, o que é um lugar povoado? As pessoas. O que é um lugar onde as pessoas ficam, povoam o lugar, né? Então, é a quantidade de pessoas distribuída no território por quilômetro quadrado, tá? Observando, por exemplo, os dados a seguir, vemos que a população brasileira é maior que a população do Japão. No entanto, o Brasil é menos povoado em consequência da sua grande extensão territorial. Então, ó, por que ele é menos povoado? Porque a gente está falando de extensão territorial. O Brasil ele tem uma grande extensão territorial com poucas pessoas, tá? Então ele é o quê? Tá dizendo aí que ele é menos povoado, tá? Então olha só aqui, ó, país, Brasil e Japão. Olha a população do Brasil, 200 milhões de habitantes. Olha a população do Japão em 2016, 126 milhões. Mas olha a área do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área. O Japão tem 377 mil só. Agora, olha a densidade demográfica, que é os habitantes por quilômetro quadrado. Ó, por quilômetro quadrado no Brasil, nós temos 24,9 pessoas por quilômetro quadrado. Agora, olha o Japão, velho. 337 habitantes por quilômetro quadrado. A galera fica tudo assim, ó. Não, brincando, mas é muita gente para pouco espaço. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Ô, Duda. Duda? Duda? Foge não. Tá me ouvindo? Duda? Agora vocês fogem, né? Falar, viu? Ô, Duda. Duda? Ela se escondeu. Duda! Maria Eduarda. Quem pode salvar a Duda aí? Vai. Responder a diferença de povoado para populoso. Quem pode ajudar aí? Ó, eu vou falar o que eu entendi. Beleza, vai lá. Povoado é uma quantidade de pessoas que não é totalmente absoluta. E Na verdade, a população, ela é uma população absoluta, mas ela é distribuída pela território. área, né? Quando você fala. E populoso.
Populoso é uma população absoluta. Tem um resultado absoluto. Isso é a quantidade. Isso é a quantidade que tem. Então, se eu falar assim, ó, o Brasil ele é populoso? Sim ou não? Ele é. Olha quantos habitantes tem o Brasil, ó. 200 milhões de habitantes. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Ele é populoso. Mas o Brasil ele é bem povoado? Não. Por quê? Porque olha só o tamanho da área e olha a quantidade de população. Tem muito mais área do que população. Então o Brasil ele é pouco povoado, mas ele é muito populoso. Diferente do Japão. Olha o Japão. O Japão ele também tem bastante população, mas olha só, ele é muito povoado, tá? Porque é muita gente para pouca área. Deu para entender? Então povoado refere-se à população pela distribuição na área que ela vive. E populoso é a população total, independentemente da área. Tudo bem, ô Laís, entendeu? Uhum. Ô Laís, ó, verdadeiro ou falso? O Brasil, ele é densamente povoado. Oi? Verdadeiro ou falso? O Brasil, ele é densamente povoado. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Ô Aissa, tá me ouvindo, Aissa? Oi. Verdadeiro ou falso? O Japão, ele é densamente povoado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Entenderam então, né? Então ficou claro. Então, ó, o Brasil ele é populoso, tem bastante população, porque tá falando da população total. Agora, quando fala em povoado, aí muda, porque é a quantidade de população distribuída por uma área. O Brasil, ele é pouco povoado, porque é muita área para pouca gente. Fechou, galerinha? Vamos finalizar a aula, então? Tá? Professor, a Oi. Rita falou que não tá passando bem, por isso que ela saiu da aula. Tá bom, então, obrigado, viu? Ó, galera, deixa anotado aí, por favorzinho, tá? Anota aí agora, aí, ó, que nós paramos aqui, ó, estrutura etária da população, página 60. Vocês vão me lembrar? Vai ou não? Por Sim, favor. Sim. Ó, conto com vocês, hein? De verdade, hein? Tá bom. Paramos a página 60, estrutura etária da população. Fechou? fechou. Então tá, galera. Gostaram da aula, entenderam? Sim, Sim. Sim. Gosta das explicações, sim ou não? Sim. 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 Beleza, galera. Ó, meninas, boa semaninha para vocês. E até terça-feira que vem, não esqueçam da tarefa. Me manda no particular que eu tô registrando tudo isso, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Até Até. Até. Tchau.